venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça e mais, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei. Glória a Deus. Graça e paz, boa tarde a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus, como é nosso costume, ao meio-dia, né? Então nós estamos reunidos hoje para meditarmos na Palavra de Deus, e hoje nós vamos concluir. Não, é claro, deixando bem certo que nós não estamos exaurindo o tema, porque é bem amplo, mas o nosso objetivo é levar a cada pessoa, cada servo de Deus, a ter uma noção do que são os nossos inimigos, de detectar realmente, porque nós temos que ter o cuidado de observar os textos que nós estamos utilizando, porque muitas vezes nós percebemos pessoas que vão dar aula ou vão dar estudo bíblico e pegam textos que não referem-se ao assunto que eles estão realmente abordando. Por exemplo, vocês viram que aqui eu não usei João 3,16, porque Deus amou o mundo, porque o mundo ali é a humanidade, não é o mundo antagônico a Deus, não é o sistema pecaminoso. Então eu tive que ter o cuidado de não confundir as bolas, de saber quando, de ter o cuidado de escolher os textos que se referiam ao mundo como antagônico a Deus. Então hoje nós vamos concluir este tema com o triunfo do cristão. Nós já demos umas pinceladas e hoje, se Deus assim permitir,
nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Então nós vamos ver o triunfo do cristão hoje, certo? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no texto de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 24. Mateus 16, a partir do versículo de número 24. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção para as nossas vidas. Pedimos que fales conosco através do Teu Espírito Santo, do Teu poder, porque Tu és maravilhoso, a Tua verdade dura para sempre. Pedimos que nos abençoe poderosamente, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador. Ó Deus, e que nos dê da Tua bênção nesta tarde, Senhor. Em nome de Cristo nós pedimos, em nome de Cristo nós oramos, meu Pai. Se conosco, Pai Santo e Justo, em nome de Jesus é o que eu te peço. Deus abençoe cada vida que tem, ó Deus, estado conosco nas lives, aqueles que estão ouvindo de longe. Ó Deus, traga pessoas para que possam ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus eu te peço. Ore e agradeço. Nós já vimos o triunfo do cristão pela fé em Cristo. Nós já vimos o triunfo do cristão, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, pela regeneração. E nós hoje vamos ver o triunfo sobre o mundo pela correta avaliação do valor da alma. Então Jesus chega e ele diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque qual é o princípio do mundo? É o princípio do eu. É a supremacia e o predomínio do eu. É essa ideia que constrói o mundo. Nós já vimos que mundo é uma ideia. Por exemplo, nós vimos que Adão e Eva, eles se afastam. Enquanto eles estão na presença de Deus, só recapitulando bem rápido, eles têm diretrizes, eles têm ordem, eles têm quem os oriente, eles têm um mentor que é Deus. Eles estão aprendendo a andar segundo a vontade de Deus. Mas quando eles se rebelam, eles ficam agora sem essa mente que os orienta, que os guia. Então eles ficam por sua própria conta. Então eles começam a pensar no que fazer agora nessa nova vida, sem Deus. Nessa nova vida sem Deus para orientá-los. Nessa vida onde eles tomaram o poder em suas mãos. Então eles vão criando ideias e eles vão criando um mundo paralelo. Um mundo, um sistema sem Deus, já que eles foram expulsos do Éden, e aí os seus filhos vão pegando esse sistema, e esse sistema vai sendo ampliado. Então esse sistema é uma ideia, é o pensamento que se transforma em prática, assim como no reino de Deus. Então você pode ter agora uma noção de reino de Deus, quando você vê que o reino de Deus também é uma ideia. Certo? Por isso que Jesus disse: o reino está entre vós. Porque o reino de Deus é uma ideia, ou seja, é a vontade de Deus. Então, o mundo
é a vontade do ser humano inspirado pelo maligno e colocado em prática, e crido e vivenciado. Então o mundo foi se desenvolvendo, essa ideia, cada um que vinha, ia desenvolvendo, e esse mundo vai piorando, vai se afastando cada vez mais de Deus, até que vem Jesus. Kátia, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme tê-la conosco. Nós estamos estudando, Kátia, sobre os 3 inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. Nós estamos terminando hoje a questão, o cristão versus o mundo, e estamos falando sobre o triunfo do cristão. E todas as outras pregações você pode encontrar no meu canal, que eu sempre posto lá no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Então vamos lá. Então Jesus diz assim: então disse a seu discípulo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então nós já vimos qual é o princípio do mundo. Desde que romperam, é o eu. Adão pensava no eu, Eva pensava no eu, Caim pensava no eu, por isso matou Abel. Lameque pensava no eu, o mundo antediluviano pensava no eu, e ninguém pensava no nós. Então esse é o mundo que começa lá no Gênesis, e esse é o mundo que vai se opor a Deus, porque esse é o mundo que está fixo em suas ideias. Esse é o mundo que criou um sistema. E aí Jesus vem e mostra o reino de Deus, que é oposto ao mundo. Enquanto no mundo há uma hierarquização para cima, as pessoas começam a subir degraus e vão chegando até o ápice. No reino de Deus, a hierarquização é para baixo. Quem quer ser maior, seja servo de todos. Então, Jesus aqui chega e ele vai no princípio. Jesus, ele não nada na superfície. Jesus, ele é alguém que vai na raiz, no profundo do problema. E sabendo Jesus que o mundo triunfa sobre nós, quando ele coloca os seus pensamentos em nosso coração, e esse sentimento domina o nosso coração, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque qual é o princípio organizador do mundo? Qual é o princípio normatizador? Qual é o princípio balizador? Qual é o princípio que rege o mundo? É o eu. Todos querem ser felizes, independente da desgraça do outro. No mundo nós estamos preocupados com o eu. Foi a razão da queda de Satanás. Foi ele que disse: eu subirei, eu serei, eu me exaltarei, eu me assentarei. Todos os verbos estão na primeira pessoa. É o eu, é a absolutização do eu. E quando Adão e Eva deram as costas para Deus, foi o eu de novo. Foi a minha vontade contra a vontade expressa de Deus. Aí Jesus chega e diz: olha, você quer vencer o mundo? O mundo está aí, o mundo é o mundo do eu. Então ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E para onde Jesus levou a cruz, eu sempre comento esse texto, tenho o cuidado de expressar que essa cruz aqui não significa um sofrimento, nenhuma dor, nenhum marido problemático, nenhuma mulher problemática, nenhum filho drogado. Esta cruz aqui é a cruz da morte. Jesus Cristo tomou sua cruz e morreu nela. E ele convida todo aquele que quer segui-lo a fazer o mesmo, tomar sua cruz e morrer. Porque a única maneira de triunfar sobre este mundo, sobre os pensamentos deste mundo, sobre as ideias deste mundo, é morrendo para ele. É morrendo para ele. Certo? Enquanto nós vivemos para esse mundo, nós não vamos triunfar. Mas no dia que nós resolvemos morrer para ele, pegar a cruz, colocar no ombro, ir lá para o Calvário e dizer, porque lá no Calvário Jesus estava dizendo não ao mundo e sim a Deus. Lá no Calvário ele estava dizendo: seja feito. Robson, um abraço, meu irmão. Já estou com saudade de você, minha irmã Jaqueline. Um abração, muito obrigado por tudo, pela hospedagem. Deus abençoe. A irmã Jaqueline, Amanda. Um abraço para Amanda e para o Tibério. Nem for me ver, né? Maldade minha. Fiquei com saudade de você, imperador. E da Amandinha.
Deus abençoe a irmã Jaqueline com a sua horta. Eu vou mandar as dicas aqui. Um abraço, Robão. Deus abençoe e guarde. Abençoe o irmão Jurandir, povo de Deus. Jurandir, irmã Gláucia, Sarinha. Todo o povo de Deus que está aí nos assistindo. Deus abençoe. Então, nós vimos, porquanto, aí Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus disse não ao mundo, renunciou ao mundo. E o ápice dessa renúncia, porque Jesus sempre veio e bateu de frente. Mas não adianta, meu amigo, bater de frente com o mundo por algum tempo e depois ser derrotado por ele. Como nós temos visto um monte de gente que bate de frente, que pega pesado com o mundo, mas depois está vencido por ele. Não vai até o fim nessa vitória. Essa não é uma vitória de uma batalha. Uma guerra é feita de várias batalhas. Mas existe uma batalha decisiva. E muitas vezes as pessoas ainda não travaram a batalha decisiva. Então, vencem o mundo por algum tempo e depois são plenamente derrotados. Mas Jesus disse que na cruz ele conquistou a vitória decisiva sobre o inferno. Disse não ao mundo de forma definitiva. E aí ele diz assim, tome sua cruz e siga. Ele diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, porque aqui a palavra psique, ou psirre, como alguns preferem, tem duas pronúncias, perdê-la-á. Jesus diz, qualquer que quiser salvar a sua vida neste mundo, e optar por este mundo, perdeu a outra. Ele diz, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Por isso, irmãos, que eu acho tão cristianismo tão profundo. Porque o cristianismo que se prega hoje é um cristianismo muito raso. Porque Jesus Cristo disse que se eu quiser realmente que Ele me salve, eu tenho que perder a minha vida aqui, para que eu ache a outra. E o autor, o Pfeiffer, ele diz que é igual o Senhor Jesus usa, olha o que ele diz. A figura retrata uma negociação comercial na qual o homem troca a sua própria vida pelas atrações do mundo, o qual e que tal homem usaria para comprar sua alma de volta. Então ele está dizendo que ele estava disposto, no princípio ele está disposto a vender tudo que tem, a dar tudo que tem pelo mundo. Mas quando ele conhece a Cristo, ele está disposto a renunciar tudo que tem, tudo que ganhou no mundo, por Jesus Cristo. E aí ele diz assim, porquanto qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. O Evangelho não tem meio termo. Você quer esse mundo, você quer desfrutar, você quer a fama, você quer o sucesso, você quer tudo nesse mundo, você não está interessado, então aproveite. Isaac, Deus te abençoe, Isaac. Porque você perdeu a outra vida. Agora, se você abriu mão dessa, colocou Deus em primeiro lugar, porque largar esse mundo não quer dizer viver alienado. De largar esse mundo que nós estamos falando é o mundo das ideias, é dizer o seguinte, olha, não compro mais essas ideias. Estou fora desses princípios de vocês, do princípio da vingança, do princípio do ódio, do princípio de que vale tudo para ser feliz. Eu estou fora desse tipo de coisa, então eu morri para isso. Eu agora estou disposto a fazer feliz o outro e ser feliz com a felicidade do outro. E aí não é fácil. E eu morri para os meus desejos, e eu não tenho mais desejos. Não no sentido de estoico, que era não sentir os desejos. Mas no sentido de dizer assim, meus planos estão na mão de Deus. Meu futuro, minha vida, tudo que eu tenho agora não tem mais os meus planos, não tem mais o eu. Eu tinha planejado ser médico, eu tinha planejado ser isso, eu tinha planejado aquilo, eu tinha planejado morar em tal lugar, eu tinha planejado isso, tinha planejado aquilo. Agora meus planos mudaram, porque vencer o mundo é você dizer assim, agora eu morri
nasci de novo para uma nova vida, estou no reino de Deus, Jesus Cristo é o rei e ele é que decide. E agora eu vou procurar saber dele qual é a sua vontade para a minha vida. O que ele quer? Porque até então eu governava, mas agora eu não governo mais. Agora eu, veja que o eu está sempre junto. O eu foi destronado e Jesus entronizado. Aí Jesus diz, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Edna, Deus abençoe, mas... Então Jesus diz, o que adianta? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É impossível ganhar o mundo inteiro, mas Jesus está fazendo aqui o que a gente chama de hipérbole. Mesmo que você ganhasse o mundo todo e no final perdesse a alma, não era negócio. E aí Jesus faz outra pergunta. Ou o que não dará o homem em troca da sua alma? Então esse homem que está disposto a comprar o mundo, a comprar as ideias, a viver segundo a norma desse mundo. Porque quais são as ideias desse mundo? É assim, vale tudo para ser feliz. Então não importa toda forma de amar. Não importa se você está se agarrando com um homem, com a mulher, homem com uma mulher com mulher, não. Você tem que ser feliz. Esse é o que esse mundo pensa. É assim, não importa se você vai deixar seu marido, se você vai largar seus filhos sofrendo, não. O que importa é faça o que diz seu coração. Vá pelo seu coração. Só que a Bíblia diz, enganoso é o coração e corrupto. Então nós, cristãos, o cristão verdadeiro, porque tem muito cristão meia boca. Cristão verdadeiro jamais segue seu coração. Porque nosso coração é mau, meu. Porque se você começar a observar, deixa alguém te contrariar. Dário Zaranza, meu irmão, meu amigo. Deus te abençoe, um abraço, Dário. Então, o que acontece? Quando o cristão é verdadeiro, ele deixou de amar o mundo. Ele não compra mais essas ideias. Ele não diz assim, segue teu coração. Ele diz, segue a Cristo. Se Cristo disser uma coisa, teu coração disser outra, você já negou a si mesmo. Então, quando você nega-se a si mesmo, o povo diz, vá ser feliz. O mundo diz assim, faça a sua vontade. Você diz, não. Se seguisse isso, muitos casamentos ainda estavam de pé. Se tivessem seguido os princípios do reino de Deus, que são completamente opostos ao mundo, quando a mulher pensasse em deixar os seus filhos, a sua família por outro homem, quando o homem pensasse em deixar a sua esposa, e o pessoal dissesse assim, siga o seu coração, e ele fosse para Jesus, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz, Jesus, eu estou apaixonado por aquela outra, mas eu neguei-me a mim mesmo, então agora não é mais a minha vontade, é a tua vontade, e tu disseste o que Deus uniu, o homem não separa, então eu vou ter que engolir meus desejos, vocês vão estar, um abraço meu irmão, Deus te abençoe, Dário, Dário é uma bênção na minha vida, Então Jesus chega e diz assim, você negou a si mesmo. Então, se você seguir esse princípio de negar a si mesmo, se tiver vontade de matar alguém, você vai dizer, não posso não. O eu não manda mais. Porque o grande problema é que tem muito cristão que pensa que ele é zen, e ele não sente mais nada. Ele é zen noção. Certo? Porque eu e você temos raiva. Eu e você não deixamos de ser um ser humano. Tem hora que dá vontade da gente esganar. Tem horas que a gente tem aquele lado mal, que vem assim, diz assim, eu vou ferrar com fulano, me magoou, me tocou, que dá vontade da gente dizer assim, eu vou... Mas quando o seu eu está crucificado, com Cristo, você negou-se a si mesmo, aí você diz, Senhor, estava com vontade, mas tenha calma, você não manda mais. Agora é a vontade de Jesus Cristo. Porque o judeu tinha ódio.
o romano chegava lá e para pisar no pé do judeu, ele levava um monte de bagagem, aí chamava um judeu e dizia, olha, bora, leva até a hospedaria. E o judeu ficava assim com ódio. Imagine agora um judeu carregando a bagagem de um pagão, porque chegar perto de um pagão já era horrível, agora imagine carregar a bagagem de um pagão e a força. E o judeu ia carregando. Aí Jesus chega e diz assim, se alguém te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus diz, não entre na provocação. Diga o senhor quer o que mais? Quer suco? Como dizemos no Nordeste, quer um refresco? Mas, meu irmão, seguir a Jesus não é fácil. Seguir a uma igreja é muito fácil. Seguir esse cristianismo que se prega hoje, certo? É muito fácil. Mas seguir o cristianismo do Cristo para vencer o mundo, aí a história é mais profunda, certo? Então ele diz o seguinte, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita a mim e a você pegarmos o mundo inteiro se depois a gente vai perder a alma? Porque o mundo inteiro é temporário. Mas a condenação é eterna. Então Jesus diz que a gente deve avaliar e dizer assim, o que eu quero? Eu quero esse mundo passageiro ou eu quero a eternidade? Porque a sua escolha vai definir. Porque não é Deus que manda a gente para o inferno. Somos nós que fazemos as escolhas. Então Jesus diz, olha, se você escolher a vida aqui, você perdeu a outra. Ele não enganou ninguém. E Jesus não veio, olha, todo mundo é bom, todo mundo vai morar no céu. Eu também não te condeno. O mesmo Jesus, diga o texto todo, o mesmo Jesus que disse para aquela mulher, eu não te condeno, porque todos os mundanos, secularizados, que vão para esses programas de auditório, que dizem, oh, Jesus é amor. Ele disse, eu não te condeno para a adúltera. Mas eles esquecem que Jesus não disse só isso, eu não te condeno. Jesus disse, vai e não peque mais. Ele não disse, ó, eu não te condeno, então você pode ficar na prostituição. Eu não te condeno e você pode ficar vendendo droga. Ele não disse, eu não te condeno e você pode ficar roubando nas igrejas. Ele disse, eu não te condeno na base de você mudar de vida. Ele disse, eu não condeno quem se arrependeu e realmente mudou de vida e resolveu largar o pecado. Não é assim, eu não te condeno, mas você continua a vida que está. Eu amo você, eu não condeno a prostituta, mas ela continua se vendendo. Não, não é assim não. Eu não condeno o tráfico, no traficante, mas ele continua desgraçando a vida dos outros. Não, não é assim não. Jesus não condena baseado no fato da pessoa ter se arrependido e decidido mudar de vida. Aí ele diz, o teu passado não vai mais te condenar porque eu vou pagar na cruz. Agora daqui para frente você tem que mudar de vida. Aí o triunfo sobre o mundo pela cruz de Cristo. Nós estamos falando hoje do Cristão versus o Mundo, estamos terminando. E quem não assistiu pode assistir no meu canal no YouTube. Tem lá o Cristão versus o Mundo. E o cristão versus o mundo, agora nós estamos falando do triunfo do cristão. Então, para aqueles que estão entrando hoje, todo dia, de segunda a sexta, ao meio-dia, nós temos esse encontro aqui, de estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando os 3 inimigos do cristão, o cristão versus o mundo, a carne e o diabo. Nós estamos no começo ainda. Então, de segunda a sexta, ao meio-dia, você liga aqui no Facebook, ou então, se você perder, tem lá no YouTube. Assim que eu termino aqui, eu posto lá no YouTube Gilberto Rebouça. Paulinha, Deus te abençoe, Paulinha. O Senhor seja com a tua vida, com a tua família, que te abençoe, seja muito bem-vinda. Então, lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tem. E todo meio-dia você é meu convidado para estar aqui estudando a Palavra de Deus. Você vai ver. Vá lá no YouTube. Tem mais de 300 mensagens. Gilberto Rebouças. Se inscreva lá, tem assim, inscreva-se vermelho. E tem a minha página aqui, Comunidade Bíblica Online no Facebook. E todo meio-dia nós temos essa palavra da parte de Deus. Meio-dia, às 20 horas, nós temos aula, hoje nós teremos aula,
20 horas aula e às 23 horas é pelo Instagram. É mensagem evangelística para alcançar as pessoas que estão precisando de Deus, né? Então o triunfo sobre o mundo pela cruz de Cristo. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha o que o autor diz. No sentido mais profundo, porém a mudança ocorre nele e não no mundo. Seu testemunho é: eu fui crucificado para o mundo. Então, Paulo diz, quem praticou essa ação? Mas o contexto aqui, Paulo está disputando na Galácia, ele está pregando seu evangelho da graça, e chegaram os judaizantes, dizendo que tinham vindo da parte de Tiago, da igreja sede em Jerusalém. A igreja mãe, melhor dizendo. E quando eles chegam, eles começam a pregar que o evangelho que Paulo tinha pregado não era um evangelho puro. Não era o evangelho total. Porque, segundo eles, que diziam que tinham cartas dos apóstolos de Jerusalém, esses judaizantes, que eram judeus que tinham vindo do farisaísmo e se convertido, mas nunca largaram as práticas judaicas e os meios de salvação, eles diziam que os crentes da Galácia, que Paulo tinha ganho, que Paulo tinha ido embora, fundado a igreja e aberto e implantar outras, que aqueles crentes não bastava só fé em Jesus, porque sempre que alguém vier e disser que o sacrifício de Jesus não é perfeito, é heresia. Quando alguém disser que você precisa de cobertura espiritual de um determinado apóstolo, é heresia. Quando alguém disser que precisa de algo mais do que o sacrifício de Jesus, é heresia. Porque a Bíblia diz que com um único só sacrifício aperfeiçoa para sempre. Então como é que você sabe se você está seguindo o evangelho verdadeiro ou o evangelho falso? O evangelho verdadeiro prega a suficiência do sacrifício de Cristo para a salvação. Só. Então o que eu preciso para ser salvo, pastor Gilberto Rebouças? De Jesus Cristo e mais nada. É o solos Cristo. Tem lá no meu canal os 5 solas da Reforma Protestante. Só Cristo. E pastor, e a gente precisa jejuar? Precisa sim. E precisa se santificar? Precisa sim. Mas por que não é para ser salvo? É porque você já é salvo. Para a salvação é só Jesus Cristo e mais nada. Você não precisa mais de proteção, não precisa quebrar a maldição, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque se você fizer outra coisa, você vai estar dizendo que o sacrifício de Jesus não foi completo. Você vai ver isso lá. Então já preguei, veja lá, certo? Solos Cristo. Sei lá, é só Cristo. Então, Paulo diz assim, mais longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de Cristo. Então aqueles cristãos se gloriavam no judaísmo, na pretensa autoridade apostólica, que depois Tiago nega, diz, saíram do nosso meio, mas nós não enviamos. Que eles eram apóstolos. Você já deve ter visto isso, né? Que eles eram apóstolos, eram superiores a Paulo, que tinham que guardar a circuncisão, as pessoas tinham aceitado a Jesus, mas não era suficiente. Tinham que guardar a circuncisão, e eles se gloriavam. Nós somos lá da igreja mãe, não sei se você já viu isso também. Então, Paulo chega e diz, longe de mim gloriar-me. Senão na cruz de Cristo. Onde é que Paulo vai se gloriar? Na maior vergonha, porque naqueles tempos, hoje a cruz é uma bênção. Onde você passa, que você vê uma igreja com uma cruz, você sabe que ali tem um tipo de cristianismo. Certo? E você olha para aquela cruz, sabe, foi ali que o meu Senhor deu a vida por mim, e ali também ele triunfou. Mas naquela época não, cruz era símbolo de maldição. Para o judaísmo, quem era pendurado no madeiro, 100 metros ao redor, o diâmetro, estava debaixo de maldição.
E a pessoa era colocada sobre o madeiro, era morta, apedrejada, porque a morte do judaísmo era por apedrejamento, e colocada sobre o madeiro, para servir de exemplo, para que todo, nem sepultada ela era, a priori. Né? E aquele lugar todo ninguém pisava, porque ficava imundo. E aí Paulo diz, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual, pela cruz, o mundo está crucificado para mim. Foi uma decisão de Paulo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque aqui é onde tem a decisão final, a última batalha. É onde você vê alguém que diz assim, esse aí o mundo não vence mais. É por isso que Paulo diz, nem a morte, quem nos separará do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura, nem a vida, nem a morte, nada nos separará do amor de Cristo. Por quê? Porque a batalha principal ele venceu. Ele disse, eu fui crucificado para o mundo pela cruz de Cristo. Ou seja, eu estou nele. Isso é o que a gente chama na teologia de união mística. Espiritualmente eu estou unido a ele. Se ele foi crucificado, eu também fui. Aí Paulo diz, ó, pela cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu morri para o mundo morreu para mim. Eu não abraço mais o mundo não pode mais me abraçar. Final. Tchau. Isso é cristianismo. É Paulo dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A única maneira de vencer o mundo é morrendo. O triunfo sobre o mundo pelo poder do Espírito Santo. Então, nós conseguimos vencer o mundo pelo poder do Espírito Santo. 1 de João 3,4, assim, filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João, ele está pastoreando as igrejas da Ásia, e lá naquelas igrejas da Ásia, na região ali de Éfeso, aquelas igrejas da Ásia, elas são invadidas por uma filosofia mundana chamada de gnosticismo. E naquela época ainda não era o gnosticismo, porque esse só veio surgir mesmo no 2º século. Mas já era o gnosticismo que a gente chama de incipiente, está em seu nascedouro, está em seu início, está de forma embrionária. E o que esse povo dizia? Esse povo dizia o seguinte, que a carne, nosso tecido, nosso corpo é mau. E o espiritual era bom, porque essa ideia vinha desde Platão. Platão dizia que o mundo espiritual é que era o mundo bom. O mundo, Anamara, Deus te abençoe, né? O mundo era mau. A criação era má. Então eles não acreditavam no Deus do Velho Testamento, porque achavam que o Deus do Velho Testamento tinha criado o mundo. Se ele tinha criado o mundo, não era tão bom. Então essa era a mente, a mentalidade daquele povo. E aí entrou no cristianismo uma filosofia, essa ideia secularizada, essa ideia mundanizada, que eu não gosto muito da palavra mundo, porque os cristãos usaram a palavra mundo num sentido assim meio fora da Bíblia. E aí o que acontece? Quando João está ali na igreja da Ásia, chegam os gnósticos, chega aquela filosofia, aquela ideia do mundo tentando entrar na igreja, aqueles princípios, porque a gente pensa que dentro da igreja a gente está salvo do mundo. Eu vou para a igreja porque lá na igreja não tem o mundo.
Paz, Aninha, Deus te abençoe. E a gente nem sabe que muitas vezes a igreja está mundanizada, está secularizada, está agindo igual ao mundo. Você quer que eu mostre algumas coisas de que a igreja está igual ao mundo? É assim, no mundo, o centro é o homem. Uma das frases mais infelizes de toda a filosofia é a que diz que o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Não mais Deus. Então, o que é o mundo? Essa ideia de substituição do divino, do Criador, pela criatura. É onde Paulo começa a dizer em Romanos, certo? Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Antes, em seus raciocínios, ali você tem uma noção de mundo. Antes, em seus raciocínios, seu raciocínio se entenebreceu. Olha o que diz o texto. Eu vou abrir aqui em Romanos para ler. Olha o que Paulo diz em Romanos 1, a partir do 20. Vou ler para você uma ideia de mundo. Ele diz assim, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Ou seja, não reconheceram a sua direção e nem agradeceram a sua bondade. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Isso aqui é o começo do mundo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então agora é o eu, é o homem no lugar de Deus. Aí diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Ele está dizendo, destronaram a Deus, e como eles precisavam de um Deus, criaram um Deus em forma de aves, em forma de quadrúpedes, de cavalo, de touro e de répteis. Veja que o homem sem Deus adora a criação inferior. Troca a criação superior pela inferior. Por isso é que fica louco. É essa a ideia do mundo. É a loucura. Aí diz assim, pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração. Deus, vocês querem? Quero seguir o coração de vocês? Não, a mim está certo. A imundícia para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Então, o princípio que jaz no mundo é esse. É o antropocentrismo. O que é isso, pastor? É o homem no centro. Por isso a infeliz frase do filósofo. O homem é a medida de todas as coisas. Mas no verdadeiro cristianismo, Deus é a medida. É o que a gente chama de teocentrismo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, não é mais o quadrúpede, o rap, não é mais o meu pensar, não é mais o eu acho. Não é mais o curso de axiologia, não, é teologia bíblica. É me aprofundar na Bíblia, deixar de ser menino. Eles trocaram o Criador pela criatura. Ricardo, Deus abençoe, Ricardo. Trocaram o Criador pela criatura. É esse o mundo que nós estamos falando aqui. Não é o mundo da praia, não é o mundo das árvores, não é o mundo da humanidade, é o mundo conceito que se revolta contra Deus, é trocar o Criador pela criatura. Servir a criatura em lugar do Criador. Hoje a palavra que vale é a da ciência. Hoje a palavra que vale é a do filósofo. A de Deus, a de Deus o povo abandonou faz tempo. Mas o verdadeiro cristianismo é aquele que diz assim, para mim, o que vale é a palavra. É claro que nós não negamos a ciência como um todo.
Nós não negamos a filosofia como um todo, só se nós fôssemos completamente alienados, como alguns são. Mas tudo que a ciência, ou tudo que os pensadores deste mundo, ou tudo que a filosofia disser que for contrário aos ensinos do reino, nós repudiamos, rechaçamos e não concordamos. Certo? Porque nós não somos ignorantes de negar os benefícios da ciência. Nós não somos ignorantes de ver que na filosofia existe muito pensamento sábio que rege a vida de muita gente. E que muita gente sem saber segue. Mas sempre que ele bater de frente com a vontade de Deus, nós dizemos, entre a vontade do filósofo, entre o pensamento do mundo e o pensamento de Deus, eu fico com a vontade, eu honro o Criador e não a criatura. Certo? Então, Paulo diz assim, então Paulo agora vai mostrar que esse ser humano tinha conhecimento de Deus, e aí, por ele haver pecado, começou o mundo. Aí ele começa a pensar. E agora não são mais as ideias de Deus, são as ideias dele. E aí ele cria um mundo não mais pautado na palavra de Deus, mas pautado nos seus pensamentos. E aí Paulo diz que o seu pensamento obscureceu. Olha o que diz o texto. Em casa, por favor, leia Romanos 1. Ele diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Começa aqui. Com o não reconhecimento da soberania de Deus. Antes, ao invés de conhecerem, adorarem, agradecerem, reconhecerem sua soberania, reconhecerem seu direito sobre as nossas vidas, reconhecerem que tudo que ele faz é o bem, que seus mandamentos são cercas que nos protegem, não cercas que nos prendem. Aí diz assim, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. A primeira coisa foi que o pensamento, as ideias ficaram entenebrecidas. Por isso que eu digo, o mundo é um conjunto de ideias que se traduz na prática. Aí diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Paulo diz o que o mundo não descobriu foi que, achando que podiam viver sem Deus, achando que podiam criar um sistema onde tudo ia ser bom, sem Deus, que se achando os tais, Paulo diz que cometeram a maior loucura. E diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível. Então agora eles precisam de um Deus. Mas já não é mais o Deus vivo. Porque sempre eu e você vamos precisar de um Deus. E ou é o Deus verdadeiro, ou é um Deus falso, ou o pior que tem, nós. É quando nós dizemos, eu faço, eu acho, eu decido, a vida é minha. Experimente não morrer. Certo? Se a vida é sua, não adoeça. Certo? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem. Então, fizeram deuses como homens, se você vê Apolo, Atena, os deuses, certo? E aí eles vão, não somente da criação, a criação ficou no lugar de Deus. Então agora é um mundo sem Deus. É o mundo da criação, é onde a criação assume o lugar da divindade. Isso aqui é mundo. É quando a gente acha que não precisa mais de Deus, que qualquer status serve. É quando a gente acha que não precisa mais de Deus e qualquer fama serve. Porque muita gente só ataca a idolatria. Só as imagens. Mas nem sabe que existem tantos ídolos dentro do nosso coração, que é o dinheiro, a fama, a glória, o poder, a corrupção, a imoralidade, o prazer. Aí ele diz assim, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, porque honraram e serviram a criatura em lugar do Criador. O mundo é isso.
É um sistema onde o Criador só é bem-vindo para servir. Onde nós só invocamos o Criador para que Ele resolva nossos problemas. O mundo é isso. E quando você vai... Então, como eu ia dizendo, o mundo é antropocêntrico, ou seja, o homem no centro. Aí você vai para as igrejas, aí a pessoa diz assim, eu quero de volta o que é meu, os sonhos que foram embora. Aí, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí você começa a perceber, é tudo antropocêntrico, é o homem no centro. Não é Deus do centro. Não é Deus mais no centro. Não. Não é assim, o de cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Não é mais assim, não. Agora, a gente, como não conhece Bíblia, a gente está dizendo assim, aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você lá em cima, é a vingança. Então você vai ver que nós estamos seguindo, e o mundo gosta. E o mundo gosta. Os crentes mundanos que não conhecem, que não se aprofundam, vão amar. Você é o espelho, você é lindo, que reflete a imagem do Senhor. Eu quero de volta o que é meus planos que foram embora. Como é que você pode ter morrido? Como é que Jesus levou o teu pecado? Como é que você muda de reino do reino das trevas para o reino da luz e você continua com os seus planos? Porque se você quer de volta os seus planos, significa que Jesus não é Senhor. Que o senhorio de Cristo na sua vida é da boca para fora. Quando a gente se converte a Jesus e diz, Senhor, meus planos foram embora. E agora eu quero saber quais são os teus planos para a minha vida. Não é assim, eu quero de volta o que é meu. Senhor, tu tem que me dar. Não, o eu continua no trono. Não é assim, não. Isso é um cristianismo mundanizado, secularizado, antropocêntrico, onde o homem ainda é a medida de todas as coisas. Onde se crê em bispo, em apóstolos, em paipóstolos, onde se crê em hierarquia, onde para se adorar a Deus precisa de um templo, onde as pessoas confundiram um templo de pedra com o templo do Espírito Santo que somos nós, onde as pessoas fizeram da fé uma banca de venda. Isso é mundo, onde as pessoas estão querendo subir, querendo ser mais alto, querendo ser mais famoso, onde ninguém quer servir, todo mundo quer ser servido, onde tem um título, é uma espécie de promoção, e onde a gente ficou dentro de um templo, enclausurado dentro de um templo. O mundo está pegando fogo, o mundo está. Nós estamos cometendo o mesmo erro de Israel. Israel, quando Salomão terminou o templo, eles vinham de longe para adorar a Deus no templo. Mas eles não saíam para pregar o evangelho, e Jesus disse, quando vocês saem, percorrem o mar e a terra, vocês fazem um prosélito, que eram convertidos aos judaicos, vocês fazem dele 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ele fica pior. E hoje tem gente que vem para o cristianismo de tradição protestante e fica pior. Fica pior. Não trabalha mais, não dá testemunho, não prega. Agora, quando você é um cristão onde Deus é o centro, você diz assim, Senhor, não quero mais saber dos meus planos antigos. Eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Se eu não estou preocupado com o templo, se tem ar-condicionado, se não tem, se está bonito, eu estou preocupado com a minha alma, com as vidas que estão ali, se elas estão amadurecendo. Eu estou preocupado com pessoas, se elas estão passando fome ou não. Porque o mundo é assim. Os cristãos, os missionários foram lá para a Índia. E Gandhi, que foi o grande pacifista indiano,
ele começou a gostar da palavra do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. Mas ele olhou e viu que os missionários moravam em prédios de luxo, ao lado da favela, da pobreza, da miséria. E ele disse: rapaz, o que vocês estão fazendo por esses miseráveis aí? E aí ele chega e diz: admiro o vosso Cristo, mas abomino o vosso cristianismo, porque o mundo entrou em muitas igrejas e transformou o cristianismo em uma espécie de mundo evangélico. De mundo evangélico, onde ninguém renuncia a mais nada, onde a gente só vai para ganhar. Onde a igreja existe para proporcionar o bem-estar do cidadão que vem. Então, se o cidadão está precisando de uma balada, balada gospel. Certo? Daqui uns dias vão criar maconha gospel, cocaína gospel. Certo? Porque se a pessoa gosta de balada, aí se a pessoa gosta de... O que a pessoa... Agora, meu filho, não é mais... É o seu gosto. Qual é o gosto do cliente? Então, é querendo agradar a criatura e não o Criador. Aí diz assim, para a gente concluir o nosso estudo, né? O triunfo sobre o poder do Espírito Santo. Então, o que acontece? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Paulo sabia que toda aquela filosofia que estava invadindo, João, gnóstica, que estava invadindo a igreja, que dizia que o mundo espiritual era bom, o mundo material não, que negava Jesus Cristo, negava a sua encarnação, que João tem que dizer: não criais em todo espírito. A mesma coisa vale para hoje. Aí eles diziam, os gnósticos diziam: olha, se vocês não passarem para a nossa visão, vocês estão perdidos. Porque nós recebemos uma iluminação. Quando eu vejo as pessoas dizendo: rapaz, nós estamos na visão, já fica assim. Porque bote na sua cabeça, tudo que é para um grupo só é heresia. A palavra haireses quer dizer facção, uma fatia. Quando você vê uma fatia dizendo assim: olha, nós temos a visão aqui a coisa é diferente, você quer vir para cá, você tem que entrar na visão. Aqui nós temos o Pai, o líder espiritual, ele é o Pai. Aqui a gente tem a obediência. Você tem que fazer uns encontros para você saber como é a situação aqui. Você tem que vir para cá e você fazer uns encontros. Depois que você fizer isso, aí você vai estar dentro da visão. Os gnósticos faziam semelhante. Os gnósticos diziam assim: você já é crente? Sou. Mas não, você ainda é crente muito... Tem uma revelação muito maior. E essa revelação Deus só deu para nós. Era o glória a mim, louvado seja ele. Aí eu me amo, não posso viver mais sem mim. Então, eles se achavam. E eles diziam o seguinte: nós tivemos uma revelação de Deus. Esse conhecimento, essa gnosis, que é a palavra conhecimento, esse conhecimento é que nos salva. Então, quem não tiver esse conhecimento que Deus deu a nós, não será salvo. Assim diziam os gnósticos. E aí, quando a pessoa dizia: e aí, como é que eu faço? Quando o cristão era desses que tem hoje por aqui, que não leem muita Bíblia, que não procuram aprender nem se firmar, que querem nadar na superfície, que faz do evangelho uma brincadeira, do cristianismo uma brincadeira, um clube celestial, que estão no spa, estão só brincando, que é um lugar da diversão. Então, aquelas pessoas, quando chegavam para os gnósticos, diziam assim: e aí, rapaz, como é que a gente se aprofunda? Eles diziam: você tem que vir para a nossa visão. Você tem que adquirir o conhecimento. E como é que recebe? Ele dizia assim: você vai ter que negar, certo, os seus conhecimentos, você vai ter que passar por uma iniciação, e você vai receber aí um espírito. E quando você receber esse espírito, começar a se tremer, ele vai te dar uma sabedoria, o conhecimento de Deus, e aí você agora vai ter o verdadeiro conhecimento.
que Deus não revelou a ninguém, só a nós. Aí é por isso que João diz assim, vós não necessitam que ninguém vos ensine. Aí tem muita gente que pega isso e não sabe, coitado, né, bichão? Não sabia quantas vezes tu usou isso, tu usaste isso. João está dizendo, vocês não precisam passar por um discipulado lá, porque vocês têm a unção do santo. Vocês não precisam receber um novo espírito lá nos gnósticos. Vocês não precisam ir para essa seita esotérica. Vocês já receberam a unção do santo. Não precisam que ninguém discipule mais vocês em uma nova visão. É isso que João está dizendo, meu amigo. Ele está combatendo o gnosticismo. Ele não está dizendo que você não precisa estudar. Porque tem um monte de gente que pega os textos soltos e o texto diz assim, vós não precisais que ninguém vos ensine, porque vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Aí a pessoa pega isso aí, tira do contexto, nunca leu o contexto, nunca soube quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, como escreveu, quando escreveu, onde escreveu. Aí tira do seu contexto e diz, não vai fazer teologia não. Não vai teologia, não vai estudar não. Isso aí João está dizendo, você não precisa fazer um curso, novo curso, lá com os gnósticos, para você ter conhecimento. Você já sabe, você já tem a unção, já conhece o evangelho, já se converteu. Aí ele diz, vocês já venceram esses gnósticos aí. Vocês já venceram esta turma aí. Eles crentes que se firmam no evangelho já venceu. Aí ele diz, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele diz, o Espírito Santo está em vocês. E o diabo que está inspirando lá os gnósticos, e o povo que está indo para lá, porque você pensa que o gnosticismo era ruim? Não. O gnosticismo pregava a visão. E nós se pregava, nós somos os iluminados, nós somos o que há de melhor. Se você vier para cá, para a nossa turma, você vai ser diferenciado. E aí João combate esse pensamento mundano que entrou dentro da igreja e que estava arrastando gente. E quando os apóstolos começam a combater, aí João diz assim, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Aí muita gente pensa, não, pai, o irmão saiu, se afastou, vamos deixar ele para lá, saiu do nosso meio. Não, João está falando dos gnósticos. Vou dizer bem claro, dos gnósticos. João bateu tanto, foi tanta doutrina, os crentes deixaram de ser antropocêntricos, disseram, nós rechaçamos isso aí, nós não queremos esse negócio, nós já temos o Espírito Santo, não precisamos de uma nova visão, não precisamos de um novo Espírito. Nós já temos a unção dos santos, nós já sabemos que Jesus é o Senhor e Salvador, nós o aceitamos, e nós só aceitamos doutrina se estiver de acordo com a palavra dele. Aí João diz assim, vocês já venceram o mundo. E João diz, maior que está em vós. Sabe por que o mundo não venceu vocês? Porque o Espírito Santo está em vocês. Então Deus abençoe. Então examine que tipo de cristianismo é o nosso. Se é um cristianismo segundo Cristo, ou é um cristianismo mundanizado? Porque tanta gente vai para tão ralo que acha que mundo é a pobre de uma mulher vestir uma calça comprida, usar um batom, usar um brinco, cortar o cabelo. Meu amigo, se isso fosse mundo, era muito fácil ser vencido. Se isso fosse mundo, o cristianismo era a coisa mais fácil do mundo. Mas o mundo é um conjunto de ideias que são contrárias a Deus, que estão tanto fora como muitas vezes dentro do que a gente chama igreja. E quando a gente muda esse pensamento para ser igual, Jurandir, Deus abençoe, né? Então, Josué, então quando a gente muda esse pensamento, quando a gente começa a dizer assim, eu estou no reino de Deus, e a gente começa a ler a Bíblia não para procurar saber quem é a mulher de Caim. Porque
Tem crente que parece que é arqueólogo, ele está procurando desenterrar alguma evidência. É. Mas quando você lê a Bíblia e diz assim, como Lutero leu a Bíblia para descobrir a verdade. É ler a Bíblia e dizer, eu quero comparar o ensinamento da Bíblia com o ensino cristão de hoje. Eu quero compreender o ensino da Bíblia e ver se eu estou, que a primeira coisa é essa, é ver se eu estou vivendo como Cristo orientou. Porque Lutero comparou os ensinamentos da Bíblia com o ensinamento da igreja. Nós temos que fazer duas coisas. Comparar o ensino do Cristo com o ensino da igreja e com o ensino do mundo. Porque tudo aquilo que a igreja ou o mundo divergirem de Cristo, eu tenho que ficar com Cristo. Que Deus abençoe. Então, todos os dias, live aqui ao meio-dia. Às 20 horas, de segunda a quinta, culto, a aula de teologia. E às 23 horas, pelo Instagram. Domingo, 2 momentos. Certo? Domingo nós temos escola bíblica, às 10 da manhã. E à noite, às 20h45, pregação evangelística. Então vou dizer de novo, de segunda a sexta, aqui pelo Facebook, meio-dia, de segunda a sexta, meio-dia, aqui pelo Facebook. 20 horas, de segunda a quinta, aula de teologia, onde você pode aprender aberta. De segunda a sexta, às 23 horas, mensagem evangelística pelo Instagram. Só às 23 horas que é pelo Instagram. As demais, todas aqui pelo Facebook. E domingo, nós temos 2 momentos de escola bíblica. Nós terminamos agora o livro de Jonas. E à noite, 20 horas e 45 minutos, pregação evangelística. Todas estas pregações, estudos, estão no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, ou aqui no Facebook, ou na minha página Comunidade Bíblica Online. Então você tem 3 lugares. Você tem aqui o YouTube, onde vai ficar, no Facebook, na minha página Comunidade Bíblica Online, que também é no Facebook, e no YouTube. E, em último lugar, nós estamos oferecendo a todas as pessoas que querem. Deus abençoe, irmão. Valnei. Então Deus abençoe. Então, quem quiser fazer um seminário à distância, nós estamos com o Seminário Teológico à Distância, o ESTAD. É terça e quinta aula online, segunda-feira de cada mês e quarta, segunda. Então, terça e quinta, online às 20 horas. Hoje e amanhã você pode ver isso. Terça e quinta, às 20 horas. Aí se você diz assim, pastor, mas eu não posso, porque 20 horas eu estou na igreja, eu estou no campo. Então as aulas são postadas no meu canal, Gilberto Rebouças, lá no YouTube. Você pode assistir a hora que você quiser assistir, mas eu não tenho muito tempo, você pode assistir a aula que eu dei num dia, você passa uma semana assistindo. Você assiste quantas vezes você quiser, e você faz sem sair de casa. Então, se você quer fazer um curso de teologia de qualidade, para crescer, não é um curso de teologia para ser curioso. É um curso de teologia para conhecer a Deus e para servir no seu reino. Porque muita gente já me deixa na carne, conhece. Só é reconhecido pelo MEC? Meu filho, se você quer um curso reconhecido pelo MEC, vá para o UFC. Para o ES, porque nenhum curso de teologia é reconhecido pelo MEC. Isso é a prova de que o povo é mundano. Porque até a teologia dele, ele quer que seja igual a do mundo. Mas você pode validar. Se você depois quiser dizer assim, rapaz, eu quero o meu certificado com diploma de nível superior, você pega, depois terminar o curso, mas quando terminar, certo? Terminar o curso, que a pessoa nem terminou, já está pensando em terminar.
Quando terminar o curso, você vai lá, procura uma faculdade, faz mais de 6 a 8 meses, uma coisa chamada covalidação, e você valida como nível superior. Mas o objetivo nosso não é oferecer um curso para diplomar ninguém. Nosso objetivo é ensinar obreiros para fazerem a obra de Deus, cristãos para amarem a Deus, para testemunharem de Deus, para conhecerem a Deus, para exaltarem a Deus. Porque diploma o mundo dá um bocado. Diploma, meu amigo, você encontra até na internet, só não compra. Viu? Diploma é o que tem. O que menos tem é verdade do Evangelho, é Cristo ali. Então, se você quer fazer esse curso, terça e quinta, segunda e quarta segunda do mês, nós estamos estudando, no começo agora nós estamos doutrina de Deus e doutrina, introdução à teologia. Você pode ver amanhã às 20 horas. Então, 20 horas, mas não tenho, professor, eu não tenho, pastor Gilberto, o tempo para assistir amanhã às 8. Você pode assistir às 10, às 20, à meia-noite, às 6 horas da manhã. Pode assistir um pedaço hoje, um pedaço amanhã. Por quê, pastor? Porque fica tudo salvo lá para você assistir a hora que quer. Então agora não tem mais desculpa de você não fazer um curso teológico. E lembre-se, nosso objetivo não é estudar a Bíblia. Quem estuda a Bíblia é outra religião. Nós estudamos o Deus que se revela na Bíblia e que vai fazer diferença na nossa vida. É uma teologia para mudar a nossa vida. Se é teologia para ficar do mesmo jeito e para deixar de crer na Bíblia, é melhor nem fazer. Porque essa é mundana, diabólica. Viu? Teologia verdadeira é aquela que nos aproxima de Deus, que nos transforma, como diz Pedro, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis prontos para responder à razão da esperança que é em vós. Que Deus abençoe. Então, tá aí, o Ian já colocou que o Ian é parada, certo? Muito obrigado, Ian. Eu sou grato a você. Grato publicamente. Eu agradeço a sua fidelidade e lealdade. E tenho poucos amigos como você. E tão fiéis, tão leais e tão ajudadores. Então, que Deus te abençoe e o Senhor te recompense. Você é o meu Timóteo. Tá Falcão Timóteo aí, é uma benção. Então, Deus abençoe a todos. Então, se você quer fazer o seminário, ligue para esse WhatsApp aqui, ó, 9203-7604, qualquer lugar do mundo. Você pode fazer e a hora que você quiser. Né? Então, Deus abençoe. Às 8 horas eu aguardo você aqui. Deus abençoe. Fui.